Oi, vem sempre por aqui. Mais um vídeo de disciplinas da VET. Sim, aquele que a gente fala das diferentes matérias que são concluídas no curso de Medicina Veterinária. Hoje, semiologia. Quer saber o que é? Fica aí e assiste que você não vai se arrepender. Antes de mais nada, o que quer dizer semiologia na etimologia? Sêmio é de semion, é grego, que é de sinal. E logia é de logos, que é estudo. Então, basicamente, nós vamos estudar os sinais dos diferentes sistemas daquele paciente, para que a gente chegue num diagnóstico preciso e assertivo. Eu fiz a matéria no 5º período e, para mim, a matéria teve um total de 64 horas de carga horária, sendo 34 teóricas e 34 práticas. E o que é que a gente vê na teoria da matéria? Primeiro, a gente tem uma introdução à semiologia para entender o que é diagnóstico, prognóstico, tratamento e os métodos de exploração clínica, que são a identificação, a anamnese, palpação, auscultação, olfação, percussão, entre outros. Ou seja, os principais recursos que a gente usa no exame físico do paciente e também na anamnese, que é aquela conversa que a gente tem com o tutor. Nós também aprendemos sobre quais os principais exames complementares utilizados na medicina veterinária. A semiologia, para mim, foi ministrada, gente, na mesma disciplina, ela foi dividida no mesmo período em pequenos animais, equinos e bovinos. Em algumas universidades são duas matérias diferentes. Na semiologia 1 estuda-se animais de companhia, pequenos animais, e na semiologia 2 estuda-se grandes animais. Nós também aprendemos sobre os índices fisiológicos do paciente, a frequência cardíaca, frequência respiratória, a termografia, exame de mucosa, de linfonodos, enfim, o exame clínico geral. Depois nós passamos para a avaliação dos sistemas em separado. E no caso do cronograma da minha universidade, a gente aprendeu primeiro foi pele e anexos. Então a gente aprendeu as principais doenças dermatológicas das diferentes espécies, quais exames a gente deveria pedir dependendo da suspeita e que cada exame nos ajudaria no diagnóstico, além também de exames complementares. E assim foi com o sistema respiratório, aí a gente vai dar ênfase na ausculta do paciente, a ausculta pulmonar, a identificar quando a doença é de trato respiratório superior ou inferior, a interpretar os diagnósticos diferenciais de doenças respiratórias ou cardíacas. Depois passamos para o sistema cardiovascular e também vamos dar ênfase na ausculta, na aferição da pressão arterial, na avaliação da mucosa do paciente. E aí, a mesma coisa com o sistema digestivo, a gente vai aprender a avaliar o que os exames complementares podem nos dar de informações. A ausculta abdominal também é importante, palpação desse paciente, anamnese sempre muito importante, coletar informações do tutor. E os exames complementares, mais uma vez, se mostra aí de grande valor. Por exemplo, a gente pode fazer um exame de fezes, quando a gente está com uma suspeita de uma doença parasitária do trato gastrointestinal. E passaremos também por outro sistema, como por exemplo, sistema nervoso, sistema locomotor. A gente vai aprendendo a usar os materiais, os recursos que nós temos na maioria das clínicas veterinárias, hospital veterinário. E assim a gente vai aprendendo a por que aquele equipamento serve. Por exemplo, um esfigmomanômetro, um Doppler para aferição de pressão arterial. Você vai aprender a aferir a pressão arterial do paciente, além de saber o que é fisiológico, o que não é. E assim você vai aprendendo a manusear, a entender o que aquele paciente tem para chegar no diagnóstico. E no curso prático da minha matéria, a gente fez aí dividindo em pequenos animais, em equinos e bovinos, como eu disse no início do vídeo. Sendo que as aulas que eu tinha de bovinos e equinos, boa parte delas foi na fazenda. E já no 5º período, na semiologia de grandes animais, a gente já teve a oportunidade de fazer a palpação, tanto de vacas como de éguas. Ou seja, na prática você vai aprender o que avaliar. Quando a gente leva um paciente ali no médico veterinário, né, se você for um tutor ou se você for um aluno, mas não entende bem, quando você está vendo que o veterinário está olhando ali para aquele cachorrinho, olhando no olho, levantando a bochechinha e ali está palpando uma região ou outra, você vai entender na semiologia por que ele olha para aquela região, por que ele palpa aquele local, por que ele se atenta a alguns sinais, por que ele faz algumas perguntas específicas para o tutor.
Tudo isso que visa chegar no diagnóstico preciso é semiologia, no caso, veterinária. E agora nós vamos ter um exemplo prático da semiologia aí, um exame de palpação de linfonodos da nossa grande musa inspiradora aqui do canal, da nossa mascotinha, Athena. Bom, pessoal, então vou mostrar aqui a parte prática, ela está com sono já, né? Colaborar realmente é exaustivo. Para palpação dos principais linfonodos do cão. Bom, primeiro, vamos na ordem de cranial para caudal. A Athena está querendo pular, então... Bom, mas primeiro vamos nos linfonodos submandibulares. Ficam abaixo da mandíbula, são 2, tá, gente? Linfonodos sempre vai vir em pares. Aqui, um de cada lado da mandíbula. A gente palpa a glândula sublingual e logo atrás, 2 bolinhas aqui, linfonodos submandibulares. Logo, um pouco mais caudal e mais ventral, a gente tem aqui, ó, próximo à base do pescoço, na região pré-escapular, aqui é a escápula dela, que a escápula dela está nessa região, e pré-escapular, a gente tem aqui o linfonodo pré-escapular, também chamado de cervical superficial. São 2. Então, são os linfonodos cervicais superficiais. A gente palpa aqui, nessa região. De um lado e do outro também. No caso da Athena, nem o submandibular, nem o cervical superficial estão reativos. Os 2 estão em tamanhos normais. Aqui, ó, abaixo da região axilar, abaixo do braço, a gente palpa na parede torácica, agarradinho na parede torácica, linfonodo axilar, aí dos 2 lados. O linfonodo axilar ele é muito pequenininho, então a gente não consegue palpar ele fazendo assim, igual a gente palpou aqui o cervical superficial, né, em forma de pinça. A gente não consegue pegar o axilar porque ele é muito pequeno, então a gente passa a mão para sentir um relevo, né? E na maioria dos cães, quando o linfonodo não está reativo, a gente não consegue palpar. É o caso da Athena. Não consegui palpar os linfonodos axilares. Não se desespere, isso é normal. É importante também palpar os linfonodos inguinais, que ficam aqui, ó, nas mamas inguinais. Eu acho que a Athena ela não vai gostar muito desse movimento, mas é aqui, ó, junto das últimas maminhas. Fica na região inguinal. E, por último e não menos importante, é necessário que a gente palpe os linfonodos poplíteos, que ficam nessa região. Em forma de pinça também, a gente vai pegar próximo ao músculo semitendíneo, semimembranáceo aqui, ó, a gente faz esse movimento e palpa. O linfonodo poplíteo de um lado e do outro, a mesma coisa. Ela é muito musculosa, dificulta um pouco, mas dá para palpar. Não sei se a câmera vai pegar, faz uma espécie de um salto aqui, ó. Esse é o linfonodo que está movimentando. É o linfonodo que está saltando na minha mão. Tamanho normal. Lembrando, gente, que linfonodos nada mais são do que nódulos linfáticos. E quando o paciente tem algum processo inflamatório, infeccioso, que vai gerar uma reação exacerbada do sistema imune, isso vai gerar um aumento de linfonodos, uma linfadenomegalia. Por isso, é importante que a gente avalie os linfonodos, principalmente em suspeita de doenças infecciosas. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que ele te ajudou ou pode ajudar outras pessoas a entender sobre a semiologia veterinária, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!